Educando as novas gerações, desafios e possibilidades. Hoje nós iremos mergulhar aqui no Academicamente nesse assunto. E você nos acompanha aqui e agora. Roda a vinheta. Pois é, o Academicamente está no ar, voltamos depois de um tempo aí, e olha que legal, sou muito feliz de estar nesse podcast e eu não estou sozinha, vou dar as boas-vindas aos nossos convidados. Mas antes eu quero te fazer um convite. Fala pra mim de onde é que você está nos acompanhando, deixa aqui nos comentários a sua cidade, se você é aluno aqui da FAP, deixa seu like, compartilha esse podcast para que outras pessoas também tenham contato com esse tema que é tão importante. E professor Tiago, seja muito bem-vindo, Tiago Cordeiro, que é diretor do colégio aqui da FAP. Eu agradeço ao convite. É muito importante falar sobre esse tema, que é o nosso tema do dia a dia. Nós lidamos com isso sempre e eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto. Com toda certeza. E temos aqui também o Tiago, ou melhor, temos aqui também o José Orgo, que é do 2º ano de Teologia. Seja muito bem-vindo, José. Olá, amigos, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui com vocês. Deus abençoe a todos. Muito bom. E por último, mas não menos importante, ele, né? Um dos hosts aqui, não estou sozinha na condução dessa conversa, graças a Deus, professor Tiago Santana, que é coordenador da nossa pesquisa e extensão. Bem-vindo, professor. Olá, Johanna. Seja bem-vinda. Eu digo que é um prazer inenarrável nós retornarmos para mais uma temporada do nosso podcast. Muito bom. Vamos lá. Educando novas gerações. O professor Tiago ali já deu um spoiler que é um desafio. Mas também será que é uma oportunidade? Mas deixa eu fazer uma pergunta um pouco antes. Quem está assistindo, coloca aqui no comentário. Você faz parte de qual geração? Uau. Vamos colocar na mesa aqui para girar a mesa. Se tem uma nova geração, então de qual geração estamos falando, né? Eu vou começar aqui com o nosso amigo, professor Tiago. O professor Tiago já se entrega ali. Eu sou millennial, né? Millennial. Sou a geração Prozac e Durapac. É a geração que achava que podia fazer tudo de uma vez só, não conseguiu e agora está se tratando. E agora está na terapia. Eu faço parte da mesma geração. Eu acho que vamos para esse lado aqui, José. Rapaz, qual é a sua geração? Né? Minha geração é a virada do século. 99 a 2000 ali, geração que está temos um Z aqui. Sim, temos um Z. Eu também, eu sou de 1995. Alguns autores defendem que, né, a geração ela começa a partir de 95 e eu vivi esse hibridismo. Brinquei na rua, como, né, as crianças assim brincar, aquelas brincadeiras mais caseiras, mas eu já tinha contato com o celular na infância. Eu já tive contato com o computador, com o celular. Então eu vivi um momento assim híbrido, transicional. Transicional. Essa palavra é melhor. Transicional no sentido de que tinha ainda da década passada, da geração passada, uma grande influência. Prova disso que meu gosto musical é muito da década de 90. Que bom. Mas altamente tecnológica. Olha que interessante. Bem, eu quero lançar uma pergunta já, começando aqui, né, esquentando os nossos motores, para o nosso colega, professor Tiago. Amigo, qual é o grande desafio de nós termos no mesmo espaço escolar tantas gerações? Porque nós temos professores da geração Y, da anterior, que é a X, e os alunos Z, no finalzinho assim de carreira já, mas na verdade assim brotando a alfa de todo lado. Exato. Houve um aceleramento, depois a gente até pode falar um pouquinho mais de transição geracional por causa da pandemia. Ela acelerou muito esse processo de nova geração. O desafio é o desafio de qualquer lugar onde habita uma comunidade. O desafio é fazer com que as gerações se conversem. Todas as gerações têm algo muito importante para dizer para a outra. E talvez o segredo seria deixá-las falar e ter um fórum onde elas possam se expressar, conversar. Então o desafio é fazer com que elas se conversem. Né? O caminho sempre vai ser o caminho do diálogo. Todo relacionamento, o caminho é o do diálogo. Não existe outra saída. Então, esse é o desafio maior. Isso é muito interessante, porque agora a didática, né, eu sou filha de professora, então essa palavra é familiar, a didática ela agora tem que também se adequar a isso. Por exemplo, os interesses das gerações mudam. Para minha mãe era muito importante ter um diploma. Minha mãe falava assim, olha, independente do que você vai fazer, vai terminar os estudos, vai fazer faculdade, não sei, vou deixar você livre para escolher qual curso, mas tem que ter diploma. O T, minha filha é jornalista, minha filha é professor,
E aí, hoje a gente vê que a geração alfa, um pouquinho da Z, ainda tem esse resquício também, mas eles já não estão tão preocupados assim. Não estão preocupados com o diploma. Hoje Não já é uma estão. formação Não. um pouco diferente, né? Já é uma formação meio que supermercado. Ele vai comprando ali algumas habilidades conforme o seu interesse E vai moldando. Inclusive, parece que de vez em quando nem conversa, né? A geração com a sala de aula. Existe uma ruptura, Uma necessidade hoje. né? De nós repensarmos a forma de proceder. Vamos pensar assim. As estatísticas mostram de que mais da metade das profissões do futuro, dessa geração alfa, mais da metade das profissões ainda nem existem. Uau. De tão rápido que as coisas estão sendo criadas. Então, a gente, como escola, tem que preocupar se nós estamos formando o aluno para o diploma, e aí nós temos um problema que nós estamos formando para que diploma, se as profissões ainda nem existem. Ou se nós estamos começando a formar habilidades. Então, a necessidade hoje da didática não é pensar no conteúdo, mas pensar em qual habilidade eu vou gerar ao ensinar esse conteúdo. Essa é a grande luta desse momento, né? Como que o aluno vai lidar com isso na vida fora da escola? Aplicabilidade. Aplicabilidade. Porque assim, a técnica, agora me deu um insight, a técnica, ela pode ser aprendida, aprimorada, mas agora os famosos soft skills, né? Como eu vou lidar com isso A no hard dia a skill a dia? gente adquire facilmente, Isso. que é a técnica, né? E Uhum. o soft skill é o grande desafio de hoje. Mas eu queria já jogar aqui na mesa também para o José. Vamos lá, Né? vamos Já participar. temos um aluno aqui, uma geração Z aqui, representando. Como você enxerga hoje, sendo aluno da faculdade, a sala de aula contemporânea? Ela conversa contigo? Ou existe certo descompasso entre o que você pensa, como você aprende e a sala de aula que nós vivenciamos hoje? Não estou falando daqui da instituição, mas como um todo, um panorama na perspectiva de aluno. Eu achei bem interessante a sua pergunta, professor. Nós percebemos que essa geração que nós estamos vivenciando agora é uma geração cheia de complexidades, né? Tem os seus desafios, tem ali as suas lutas. Até me faz lembrar aqui de uma disciplina que nós temos aqui com o pastor Matheus Maia, Educação e Espiritualidade, que fala um pouco para nós sobre essa importância de nós entendermos um pouco as novas gerações, de nos relacionarmos melhor com elas e tudo mais, para que a gente possa se relacionar diretamente com elas. Então eu percebo que essa comunicação, esse relacionamento com os alunos, isso é muito importante para que, de tal forma, então, a gente possa ter uma ligação mais direta com eles, né? E é interessante que o pastor ele procura sempre trabalhar isso com a gente também em sala. Tem um dos gerentes aqui da instituição que tem uma frase que eu gosto muito, que comunicação é tudo. Comunicação é tudo. Comunicação Conheço, é tudo. conheço. Conhece também? Comunicação é Conhece tudo. também? Conheço. Um abraço para ele. Ela é familiar. Enfim, trazendo um pouco também agora para nossa conversa a ideia da comunicação. Nós estamos aqui no Sim. podcast, algo que é um videocast, um podcast, a gente fica caminhando ali, né? É cast. É que aparece... Videocast. 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 Que aparece de manhã, à tarde, à noite, para quem quiser, por demanda. Eu acho que também é um outro ponto de inflexão das novas gerações, que nós consumimos. Sim. Geração Y. O Brasil está Z. no top 3 de países que mais consomem podcast no mundo. Eu sou um assíduo E as consumidor suas... de podcast. Legal. Eu E também as suas tenho. tendências, Eu né? também. O meu entra no carro, já conecta no Bluetooth, já abre o podcast, continua onde estava. Cultural. Mas, enfim, trazendo agora para a mesa também a tecnologia como meio de comunicação. Eu acho que é um outro ponto, porque a minha geração aprendeu a usar o celular. Eu tenho celular desde os 14 anos. Uhum. Mexo com computador desde os 6, mas era aquela coisa ainda offline. Eu tenho certeza que os dois colegas aqui da mesa, né, Johanna e José, já nasceram digitais nativos. Sim, nativos digitais. E agora parece que já sai do berço com o celularzinho, né? A certidão de nascimento é celular. Ensinar e aprender no mundo das telas. Qual é o grande desafio a ser vencido? Que dor essa pergunta. Eu tenho participado, inclusive, de muitas conversas sobre telas, né? Os perigos e tudo mais. Eu acho engraçado, e eu acho que como comunicadora, Johanna, você pode me ajudar um pouco nisso. Vamos lá. Parece que as pessoas elas tentam trabalhar sempre de duas formas, né? Ou uma santificação ou uma demonização daquilo. Os extremos são sempre Isso. um perigo. Vai de 0 a 80 rápido. Exatamente. Eu acho que a grande pergunta é, quando nós trazemos para a sala de aula ou quando nós trazemos para a educação, pode ser de casa, né? Mas quando nós trazemos a tecnologia, nós estamos trazendo para os nossos filhos serem consumidores da tecnologia ou para eles protagonizarem, serem criadores de tecnologia. A grande questão é essa. Qual é a visão crítica que eu estou ensinando meu filho a acessar a tecnologia? A tela, ela é um perigo a partir da hora que eu me torno apenas um consumidor.
Eu clico, eu entro naquele TikTok de 3 minutos, eu entro no Instagram, e aí eu começo a mexer, aí virar no Reels lá o dedo e vou me consumindo. Os segundos que eu estou vendo ali não me ajudam a refletir, a pensar. Então, o grande desafio não é o quanto eu tenho que afastar a tecnologia das minhas crianças, mas o quanto eu tenho que aproximar deles como construtores de tecnologia, como supervisores dela, né? Tudo na vida a gente deveria olhar com certa criticidade. E a tecnologia também deveria. Ela é super útil na sala de aula. Ela é super importante. Eu sou de uma época que a professora tinha que pedir um mimeógrafo emprestado e colocar aquele negócio assim na luz para tentar mostrar alguma coisa diferente. Hoje em dia, meu professor chega na sala, o Bluetooth já reconhece o celular dele, ele já entra na TV grande que tem na sala, ele já começa a explanar as coisas com imagem, com cor. É outra pegada. A tecnologia ela é importante. O aluno usar a tecnologia é muito importante. De novo, eu sou da época de abrir um cartaz e mostrar lá uns 2, 3 recortes que eu cacei para achar. E hoje em dia ele pode, através do Canvas, através do PowerPoint, ele pode criar conteúdo para a própria aula dele. Então, a tecnologia ela é importante? Essencial. Como nós vamos usar ela, que é a grande pergunta e o grande desafio nosso. Isso, e essa pergunta ela é muito importante, porque ela vai agora gerar um questionamento que pode virar planos de ações para que, de fato, isso interfira nesse comportamento de maneira positiva. Que faça parte que do faça planejamento, parte. Né, da intencionalidade didática. Com toda certeza. E aí vem um ponto assim muito relevante, que é a questão de parar de tratar a tecnologia como algo do futuro. Ela é o presente, ela está aqui agora. Ela só vai se modificando, se aprimorando. Internet é o hoje, gente. Tecnologia é agora. Ela está aqui. Então, primeiro ponto, vamos lidar com essa realidade. Ela está aqui, não tem como fugir dela. Agora que ela está aqui comigo, como eu vou usar ela ao meu favor? Eu acho que a principal questão, que o professor Thiago foi muito feliz na fala dele, nós não podemos perder a curiosidade em pesquisar, em descobrir coisas novas e colocar isso dentro dos nossos alunos. Essa é a grande beleza da educação, que é o ensinamento continuado. Quanto mais você sabe, aí vou filosofar agora, né? Mais você percebe que não sabe, mais você quer aprender. Profundo. Vou anotar isso para pôr no Instagram. Coloca lá, frase de rodapé, abre aspas, Johanna Lima. Mas isso é muito real. Porque você vai mergulhando e parar, como você falou, tô aqui, o algoritmo já me dá e eu vou, um único viés, o que me dão, exatamente, eu tô tendo esse pronto. É um problema hoje da educação. E não pode ser assim. Então, esse aqui, ó, a gente está conversando aqui, eu tenho uma facilidade de pesquisar sobre o tema, isso vai agregar na nossa conversa, na nossa fala. O aluno tem o celular na sala de aula, ele fica ou não com o celular? Acho que tem situações que ele tem que ficar. Isso tem que ser pensado. Porque ele tem que ser pensado, tem casos e casos. Eu acho que então, o mais importante, eu não estou falando agora de universidade, né? A universidade talvez tenha que ter já um pensamento, porque nós estamos falando já aí de alunos que já têm a capacidade de se autorregular. Claro. Mas quando eu falo de educação dentro de uma escola, talvez o celular, ele mesmo com toda a boa intenção que ele tenha, ele causa mais estrago do que ajuda. Por que eu digo isso? O aluno não está autorregulado. Então, quando ele abre o celular, todas as notificações são feitas para chamar a atenção. Com certeza. Então, ele poderia até estar abrindo com a intenção de acompanhar uma aula. Mas nada que no celular foi criado para poder a pessoa ficar focada em uma coisa só. Sim. Né? O celular ele é criado realmente para chamar a atenção. E para prender a atenção. E para prender a atenção. E tem outro, um parêntese bem importante. Ainda não sabemos qual é o efeito cognitivo que isso está causando. As pessoas já estão pesquisando sobre isso, mas ainda não tem nada conclusivo. Mas o que descobriram até agora já é bem assustador. Mas deixa eu fazer então outro parênteses aqui, mirando na faculdade. Vamos lá. Como nós temos representantes do ensino superior. Eu vou tentar falar um pouco de experiência, né? Trazer um pouco da própria experiência. O celular na sala de aula te ajuda ou te atrapalha? É interessante esse ponto, professor, que você perguntou. Pegando um gancho aqui do professor Thiago, então 2 Thiagos aqui, Thiagos também. Thiagos. Só diferenciar pelo cabelo. Só pelo cabelo. A diferença é que um é careca. Eu acho que se nós utilizarmos aí os recursos, o celular, os meios de comunicação, o Instagram, entre outros meios aí de pesquisa e tudo mais, de forma coerente, eu acredito que a gente vai ter ali um bom acesso. Eu acho que o maior desafio, como o professor mencionou que nós temos, é essa questão de conseguir conciliar, né, o bom uso do mau uso, né? Às vezes usar ali de uma forma às vezes incoerente, às vezes
né, hoje nós temos o chat GPT também e tal ali, às vezes saber Esse é bom, utilizar né? essas Ainda, ferramentas né? de forma coerente, assim, saber usar, ao mesmo tempo que ajuda, se não souber usar, pode acabar se tornando um problema. Mas, José, eu fiquei curiosa. Jornalista gosta de ir, né, ali. Cutuca. Mas na sua experiência, como José é aluno, ajuda ou atrapalha? Você acha que atrapalha na sua formação, que te ajuda ter o celular ali na sala de aula? A sua experiência como aluno? A Me tua ajuda, experiência. sim, demais, principalmente porque eu, particularmente, às vezes costumo utilizar muitas ferramentas para organizar ali a coesão, pontuação também e tudo mais. Então, essas ferramentas me ajudam muito, né? Importantíssimo. Questões que a gente tinha mais dificuldade antigamente, que se tornava mais difícil, né? Hoje a gente tem ali uma facilidade de poder entender e utilizar. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que não é um caminho que a gente vai escolher. Vamos ter ou não vamos ter tecnologia? Ele já existe, tá aqui. É, É está lá. presente. O caminho presente. é como trabalhar a tecnologia. Não é se Exatamente. vamos ou não vamos ter. Ou se a nova geração vai se adaptar e é melhor tirar deles ou não tirar. Ele já está com eles. A discussão é outra, Já né? está. A discussão é como Já usar. é o ambiente de vida deles. Já. Não tem como a gente conversar fora, porque a comunicação ela se estabelece através dos meios. Sim. E esse é o meio que eles estão utilizando. Não adianta eu querer ir para o meio analógico, totalmente analógico, para uma geração que não está naquele ambiente. Eles estão no Sim. ambiente digital. Mas também não posso, né, sucumbir dentro da educação, principalmente na educação básica, somente para o digital. Então esse equilíbrio eu acho que é importante, né, e pensar isso. O público-alvo, ele faz sim, ele tem total participação, coparticipação no que está produzido e está sendo entregue. Sim. Porque se eu estou falando, por exemplo, academicamente, qual é o público-alvo que a gente quer atingir com esse podcast? Se são acadêmicos, professores, ok, vai chegar, a mensagem vai ser recebida e entendida, né? Mas se eu estou falando com um público que não quer saber disso aqui, que não é área de interesse, que não é um curioso, que por buscar outra coisa ele não se esbarrou aqui e de alguma maneira se identificou, não vai chegar a mensagem. Então é muito importante ter Mas essa eu Posso queria reflexão. deixar complicar só uma um pouquinho? mensagem. Olha, Esse podcast é para você. sim. Fica aqui com a gente, tá? Foi pensado Por favor. especialmente para você. Você é nosso público-alvo. Coraçãozinho. Pois não, amigo. Eu quero complicar um pouco mais essa conversa. Uau, vamos lá. Nós estamos falando de mentes saudáveis. Sim. Existe um estrago ainda a ser mensurado, pós-pandêmico, na mente dessa última geração, principalmente de adolescentes que viveram isso. O adolescente, naturalmente, ele tem uma visão de imortalidade. Por isso que ele não tem consequência. Ele não consegue imaginar o fim da vida, ele não consegue imaginar o fim de um ciclo. Então ele acha que pode fazer, não vai dar nada. Tanto é que é a palavra que eles mais gostam de usar. Não dá nada, professor, não dá nada. Isso aqui é de boa. Nossa, ele foi falando e eu fui me ver, gente, eu pensava assim quando Não, mas adolescente, eu tinha uma consciência realidade, disso. né? E faz parte de um processo saudável do adolescente. Você achar isso, porque se tem uma época que o ser humano pode arriscar, é quando ele ainda não está casado, quando ele não tem filhos, quando ele ainda É um ciclo está natural da produzindo. vida, né? Então é bom que ele tenha uma mente de arriscar para ele poder viver. Pós-pandemia, eles viram parentes, amigos, pessoas dando tchau. Eles viram um mundo com medo. Eles se viram trancados e não tendo pares, que é a principal meio de crescimento. Como é que se forma a identidade adolescente? Não é através mais dos pais, é através dos pares. Não tinha mais pares. E nesse medo, nessa insegurança, nós temos hoje uma sociedade adolescente extremamente melindrosa quando se fala de prova. Como é que eles se amarraram? Eles se amarraram através da tecnologia. Eles se amarraram através da internet, através dos meios que existem, né? Vamos supor, eu nunca nem entrei num Discord da vida e os meus alunos só se conversam por lá. Então, eles criaram meios, eles tinham ferramentas especiais deles. E era a única forma, inclusive, de sair de casa sair na de casa. pandemia. Exatamente. Estar fora daquele ambiente. Tá, voltaram para a realidade. Agora, com medo do amanhã, não é mais uma geração que não tem medo do amanhã, com incertezas normais da adolescência e com a tecnologia sobreposta a qualquer outro tipo de relacionamento. Então, quando eu falo que nós não temos mais uma discussão se vamos ou não vamos abraçar a tecnologia, é porque o cenário de hoje é como nós vamos tentar dosar a tecnologia, não como sentido de usar ou não usar. A dosagem não é o quanto vai usar, ou quantos minutos vai usar por dia. A dosagem da tecnologia é para que ela serve. A nova geração precisa aprender para que serve a tecnologia. E aí vem uma parte bem importante dentro da rede adventista, que eu acho lindo dentro da nossa filosofia, que é ensinar o aluno a não ser um mero repetidor de ideias. Uau. Quando eu dou mentalidade crítica ao meu aluno, a partir desse momento ele vai olhar a tecnologia de forma crítica também. E pronto, aí eu posso
descansar E não em vai berço ser esplêndido. massa de manobra. Exatamente, Não, você esse é o só objetivo. consumidor. Só Esse é o grande consumidor. problema, né? Só consumidor de entretenimento, Exatamente. só consumidor Consumidor de que acaba tecnologia. virando produto, né? Que vira produto. Você quer uma vira real- produto. Você quer uma realidade que a nossa geração às vezes não aceita? Na época da TV, nós éramos escravos da TV Sim. também. E nós Fato. éramos. A gente reproduzia tudo que a MTV falava na época. Olha, MTV, lembra? Mas a gente reproduzia tudo que o programa da TV colocava. Então a gente já era escravo de alguma coisa. A grande questão é que hoje em dia assusta é que a gente tinha hora de desligar e hora de ligar. Agora tá ligado o tempo todo. Agora você E tá esse ligado o botão tempo não tem inteiro. como tirar mais da tomada. O Não tempo existe. todo, em todo lugar. E em essa todo é a lugar. questão, Exatamente. né? Porque ele nos acompanha em qualquer ambiente. Porque sair de casa já era o fato Sim. de você estar desconectado desse meio de comunicação que era a TV. E hoje você está em qualquer momento, em qualquer situação. Dizem que até tem gente que vai ao banheiro com o celular na mão. Não, gente, Nunca ouvi falar sobre isso, mas enfim. Né? Essa questão É raro, mas acontece de muito. transição geracional é incrível. Porque imagina, se a gente tivesse agora aqui com alguém da geração alfa, eles falam assim, gente, por que eles estão tão assustados? É tão normal. Tá, Só que eles não... Eu vivi essa transição. Tinha celular, mas tudo bem deixar um pouco ali. Porque eu tinha um momento de brincar. E meus pais viram não ter. E agora ter. Eu lembro quando chegou o computador em casa, gente. Minha mãe é professora e ela agora tinha que ter um computador para fazer as atividades e tudo mais. Eu e meu irmão, a gente ficava negociando o horário que a gente ia Exatamente. mexer no computador. E 2 irmãos, não, agora tá no meu horário, não é meu horário. Minha mãe nem é um dos 2 que Exatamente. vão fazer as atividades. Hoje a gente tem computadores, tablets, celulares. Esse aqui é um celular, é um computador na minha mão. Sim. Então é muito interessante olhar para essa perspectiva, porque já é o natural, né? Gente, mas por que eles estão tendo esse tipo de conversa? Se é normal já ter isso aqui. Você quer ver uma questão? A gente tem um futuro pastor, né? Tá fazendo curso de teologia. Daqui a pouco ele vai ter uma igreja que é uma geração, ainda se tem muita ética de não ligar o celular e tal, mas que isso vai ser normal, não vai existir mais isso. Como que dentro de uma igreja a gente vai chamar atenção? Como que a gente vai prender nossos membros? Como que vai conversar com isso? Quando a gente fala de educar a nova geração, o meu medo não é se eles vão ser bons ou não. Na nossa geração sai gente muito boa e gente muito ruim. Sim. Nessa geração, e toda geração vai produzir os dois. Pessoas que são importantes e pessoas que são irrelevantes. A grande questão de educar novas gerações é como eu, da velha geração, posso me adaptar para me comunicar. No caso dele, comunicar salvação. No meu caso, comunicar conhecimento e salvação. No caso de vocês, comunicar. Tudo. Né? Comunicar tudo. No caso do professor Tiago, comunicar pesquisa. Né? Então, como que a gente vai se comunicar se... Parece que cada momento... Eu brinco com os meus alunos, falo assim, eu sei quando que está na hora de trocar de rede social. É quando a gente entra. Quando o velho entrou no Facebook, eles largaram o Facebook. É verdade. O velho entrou no Instagram, eles largaram o Instagram. O velho entrou no TikTok, eles já estão procurando uma outra rede. A grande questão é essa. Como se comunicar sem ser o tiozão do boné do lado, sabe? Aquele tiozão que chega e fala assim, eu tenho rede, eu faço a dancinha. Sabe o que eu acho interessante? Que não é... E quando você falava, eu começava a refletir aqui. Não é espelhar o comportamento da geração atual para poder se comunicar. Acho que pode ter a piada ali, tiozão, tipo assim... Isso que você falou é muito interessante. Aproxima, né? Olha, quando a gente entrou, vocês saíram. Mas a grande questão é entender, não impor, mas esclarecer e mostrar essa criticidade que está dentro da filosofia da educação adventista. Eu acho que essa é a grande questão. Acho que, primeiro, tem que estar lá dentro para conhecer, para ter propriedade, para poder entender como é que funciona. Ter esse momento de, olha, vocês aqui estão recebendo tudo pronto. Mas você já percebeu que alguém pode ter uma visão diferente? Essa argumentação ela tem que existir no contato que tem. E isso é importante. Esse contato levando essa provocação positiva para o lado crítico. Tá, nós estamos em ano eleitoral municipais. Então, é importante fazer eles entenderem que há outras perspectivas, né? O algoritmo, ele está programado para deixar, como já foi falado ali, a pessoa dentro, enviesada, para um único parâmetro. E você recebe somente dentro desse parâmetro as notícias. E aí que está o perigo. Esse é o grande problema. Não importa qual é a visão, que as você vai pessoas, receber só dela. As pessoas, Exatamente. quando falam de viés, entendem que só vai mostrar uma questão de opinião política, de opinião pública. E não é. O viés é assim, vou dar um exemplo. Eu sou apaixonado por cozinha. Isso. Amo cozinhar. Sim. Só que, às vezes, eu tenho que lembrar meu filho, gente, eu não vivo de cozinha. Eu não preciso ver receita no
no meu Reels a cada 5 segundos. Eu não vivo disso. Só que eles fazem eu viver disso. Massificando. Eles massificam. Eu nem sou tão chegado em esportes assim, mas eu torço para um certo time. Então, todas as notícias é sobre esse time. Eu falei, eu não preciso disso. A cosmovisão fica um pouco limitada. Por isso ali. que, quando eu falo de mentalidade crítica e tecnologia, nós precisamos tomar esse cuidado. Porque a mentalidade crítica ela não acontece dentro das redes sociais. A mentalidade crítica ela acontece na sala de aula, ela acontece principalmente em casa, da forma do pai sentar e fazer o filho pensar e respeitar opiniões e trabalhar em cima delas. A mentalidade crítica ela é a salvação para essa geração. A tecnologia é sempre nova, mas os princípios são os mesmos. Sempre será. Isso é imutável. Eu queria agora virar um pouquinho a chave, olhando na formação profissional. Nós começamos a falar, deixamos ali para entrar numa outra seara, mas nosso objetivo sempre é a preparação, seja no ensino superior, que é o nosso foco aqui, seja na educação básica, a preparação do profissional do futuro, afinal de contas são os construtores do amanhã. Direto aqui para o José. Como professor eu gosto de falar muito com o aluno. É isso aí. Vamos lá. Que bom. José, hoje você se sente um profissional preparado para lidar com essas novas gerações, pegando a sua formação, pegando toda a sua trajetória acadêmica. Você se vê preparado para trabalhar com essa geração alfa, com a próxima que nós teremos à frente? Como você enxerga esse horizonte? Eu acho interessante, eu vejo que há uma necessidade de se preparar muito mais. A gente percebe que essa geração está em constante transformação e estudá-las, entender as realidades delas para poder atingi-las é algo assim muito importante. Eu vejo particularmente que eu preciso me preparar muito mais. E é interessante esse ponto porque é algo que sempre se renova, sempre buscando, sempre em transformação. E eu vejo que tem que ter essa preocupação. Eu falo particularmente que eu preciso estudar muito mais, buscar muito mais para conseguir atingir essa sociedade, essa nova geração, né, melhor dizendo. E uma vez eu estava meditando um pouco sobre isso, né, com alguns colegas também. Nós percebemos que essa nova geração, né, quando nós nos formarmos e tudo mais, as realidades serão diferentes, os desafios serão outros. Então a gente percebe assim que é muita oração, realmente. Tem muito Deus ali para nos ajudar, e muito estudo para entender as realidades ali para a gente conseguir alcançar esses jovens. E é um ponto importante, fazendo já, nem um gancho, tecendo aqui uma meia inteira, nós falamos um pouquinho sobre a sala de aula mudando, as gerações mudando, e entra um ponto importante. O ciclo de mudança é tão rápido, como o professor Thiago já disse, que nós já estamos pensando na aprendizagem a longo prazo. Tem até um nome em inglês que eu não vou nem me arriscar a colocar aqui, porque hoje nós somos profissionais em constante formação. O diploma só, o papel só não nos garante mais as nossas competências com as novas gerações, com os novos clientes, trazendo para um diálogo mais comunicacional. Nós precisamos ter sempre em mente a importância de estudarmos quem está lá na formação agora, quem é essa nova geração, para podermos nos comunicar. E não chegar lá com o tiozão da pochete, do bonezinho do lado, mas saber falar com essa geração. Sim. Não importa qual é a área de formação, pode ser na enfermagem, pode ser nas ciências contábeis, administração, pedagogia, psicologia, teologia. Aliás, vem para cá porque temos todos esses cursos aqui. Né? Boa. Faz parte da FAP. São ótimos, viu? Todos ótimos. Temos inclusive curso de TI, técnico em informática, que prepara também para essa área. Mas voltando aqui para concluir minha ideia, nós temos que pensar numa formação a longo prazo. Então a faculdade hoje é um ponto de partida, mas de uma jornada muito longa, que vai até nosso fim da carreira profissional, ou além. Algumas pessoas vão até além, mas pelo menos até ali, porque nós somos profissionais em constante formação devido a essas mudanças sociais. Um ponto importante, já que você tocou no aprendizado a longa, né? Uma coisa que eu tenho... Life. Que bonito. Long learn life. Eu tenho muita preocupação quando as pessoas falam assim, eu vou falar uma palestra sobre novas gerações. Aí eles tentam falar assim, essa é a Z, essa é a Y. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de algo em caminho. Sim. Pode ser que nesse momento a gente já tenha uma nova geração e a gente não veja, porque a gente só consegue ver a geração depois que ela passa.
E a gente não pode ficar discutindo a geração que passou o tempo inteiro. Porque a gente está lidando com gente, ela está viva, ela está respirando, ela está tendo costumes, ideias, vivências. Tem que ser agora. Então, o que a gente deveria investir em sala de aula? A gente deveria investir em ensinar o professor, aqui nós estamos falando do profissional, do professor pedagogo, ensinar ao enfermeiro quando chegar lá na sala, dentro do consultório. O que nós deveríamos ensinar? Como que é a geração? Ou a gente deveria ensinar como se relacionar? E aí nós estamos falando de base de educação adventista. Relacionamento físico, mental, social. A gente está falando de algo que há 130 anos foi escrito e que já resolveria um problema atual. Eu não estou falando de algo assim, a educação redentiva é a resposta maior e melhor para trabalhar com gerações, porque eu estou falando de relacionamento. Estou falando de te amar incondicionalmente. E quando há amor dentro de uma relação, quando há algo incondicional, há diálogo. E se há diálogo, eu consigo me comunicar com a geração. E isso é atemporal. Atemporal. Isso é atemporal. As gerações passam, os valores permanecem e a forma de fazer educação também permanece. Muda os instrumentos, muda muita coisa, mas permanece a filosofia. Olha, eu aprendi muito hoje nesse podcast. Aprendi que a tecnologia, ela pode ser usada sim a nosso favor. Ela já é uma realidade, não é algo por vir. E que aqui, que bom. É isso que fica de lição, finalizando aí das falas de vocês. Que aqui no nosso campus nós temos a resposta para esse relacionamento saudável entre tecnologia, novas gerações e demais gerações. Exato. Do ponto de vista de preparar o aluno, não apenas no período que ele está aqui no nosso campus, mas ao longo de toda a sua vida. Isso é incrível, é primordial e eu fico muito honrada agora aqui, já falando isso, fico muito honrada de fazer parte de uma educação que tem essa visão e que prepara. Eu sou fruto dessa geração, aliás, dessa educação, inclusive, e realmente posso atestar como ex-aluna, agora como colaboradora, que é real. Muito bem, então nós caminhamos para o fim. Queremos agradecer os nossos convidados, né, José? Muito obrigado pelo tempo, pela disposição. É todo meu. Professor Tiago Cordeiro, Xará. Xará. Nome Muito bonito, obrigado. né? Gostei do nome e do corte do cabelo. Então, gostei. Eu acho que veio Thiago, já o mesmo corte de cabelo, já é o mesmo... Muito legal estar aqui, poder falar de algo que eu amo, acredito, mas acima de tudo, vivencio nesse campus. O gostoso de trabalhar na educação básica aqui é porque a gente acompanha de uma visão a educação superior e a gente vê uma educação que trabalha o ser servo, o cuidar, o fazer. E o academicamente é isso, é trazer para o aluno uma continuidade de um processo que não acaba. E, poxa, que legal ver isso e participar disso. Bem, Johanna, foi um prazer. Começamos, olha, bem-vinda à bancada. Muito obrigada. Primeira de muitas Primeira jornadas. de muitas. Fui aprovada, então. Vou voltar no próximo episódio. Mas está super aprovada, assinado o contrato, tudo certinho. Para a próxima nós estamos novamente Muito aqui na bom. bancada. Gente, muito obrigada a você. A gente agradeceu aqui aos convidados, mas eu quero agradecer a você que nos acompanhou do início até agora. Espero de verdade que esse bate-papo tenha contribuído para a sua formação. E volto a reforçar aqui o que falei no início. Compartilhe esse videocast com outras pessoas e não perca o próximo episódio do Academicamente.